Olá, gente. Meu nome é Ellen Rodrigues, sou estudante de medicina no 5º período na Universidade Federal de Alagoas e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a cisticercose. Então, aqui estão os pontos que nós vamos trabalhar durante a apresentação. Então, a definição, transmissão, patogênese, manifestações clínicas, diagnóstico, tratamento e prevenção. Começando pela definição. O que é a cisticercose? A cisticercose ela é uma doença parasitária que é causada pela infecção com a larva da Taenia solium. Ela é causada pela ingestão de ovos da Taenia solium, que vai ter como sua principal complicação a neurocisticercose. Epidemiologicamente falando, é uma doença prevalente nas áreas rurais e principalmente também em países em desenvolvimento. O dado do Congresso na Sociedade Brasileira de Medicina Tropical traz que o Brasil documentou 254 mortes relacionadas à neurocisticercose de 2015 a 2017. E esse dado, ele ainda corre o risco de subnotificação e aí acaba que esse dado pode acabar até sendo subestimado. Quanto à transmissão, ela vai acontecer pela ingestão de alimentos ou água contaminados com os ovos da Taenia solium. A Taenia solium ela é o agente etiológico da teníase e da cisticercose. O que acontece? Quando o ser humano ele ingere uma carne de porco contaminada com cisticercos, que são as larvas da Taenia solium, ele se torna um hospedeiro definitivo, em que dentro do seu corpo vai acontecer a reprodução sexuada desse verme, e aí esse verme ele vai desenvolver a sua maturação, vai se desenvolver no intestino, causando a teníase, que é uma doença que cursa com manifestações intestinais. E aí, o que acontece? Quando esse indivíduo realiza a evacuação, as suas fezes vão estar contaminadas com ovos da Taenia. E aí, esses ovos é que vão contaminar um outro indivíduo. Por quê? Se ele realizou a sua evacuação perto de um corpo hídrico, de um local de plantio ali de vegetais, de frutas, por exemplo, e um outro indivíduo ingere esse alimento contaminado, ele vai estar ingerindo os ovos da Taenia solium. Essa é a contaminação fecal-oral. E aí, quando ele ingere esses ovos, ele passa a ser um hospedeiro intermediário, porque dentro do seu corpo que vai acontecer uma reprodução assexuada, em que essas larvas elas vão afetar diferentes partes do corpo humano. Ela pode acometer os músculos e pode acometer ali também o sistema nervoso central. E aí, eu até coloquei esse quadro, resumo aqui, né, que a ingestão de ovos da Taenia solium, ela causa cisticercose e a ingestão da carne de porco mal cozida ou carne de porco crua contaminada com cisticercos gera a teníase. Como eu falei, né, dependendo ali da fase de desenvolvimento, pode ser hospedeiro definitivo ou hospedeiro intermediário, dependendo ali também do tipo de reprodução que esse verme vai ter dentro do corpo humano. Então, a cisticercose é o resultado dessa infecção por esses ovos da Taenia solium, né, causado pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Além disso, também pode acontecer a autoinfecção. Então, uma pessoa que já está infectada, que ela já está infectada com a teníase, ela pode se reinfectar se ela ingerir os próprios ovos do parasita, e aí ela também pode desenvolver a cisticercose, certo? Também tem o movimento de peristalse reversa, que é quando os ovos passam pelo intestino delgado e há a direção da peristalse é revertida e aí os ovos são reabsorvidos, isso pode acontecer. E aí, quando esses ovos estão ali no intestino delgado, eles liberam a oncosfera, que vai atravessar a parede do intestino, entrar na corrente sanguínea e se disseminar ali nos tecidos. E onde esses ovos se alojam, eles formam vesículas que contêm o protoescólex, que é a fase juvenil ali do parasita. Quanto à patogênese, os cistos, quando eles estão vivos e intactos, eles não causam inicialmente uma forte resposta imunológica. Eles vão causar problemas quando eles geram uma invasão cerebral ou quando obstruem o fluxo do líquido cerebroespinal. A maioria dos cistos permanece viável por 5 a 10 anos. Depois desse período, eles começam a se degenerar, causando uma resposta imunológica intensa no hospedeiro. E é essa resposta imunológica que está associada às manifestações clínicas. Então, a doença ela é causada não só pela presença dos cistos, mas também pela sua obstrução no fluxo cerebroespinal, do líquido cerebroespinal, ou quando ele passa por esse processo de degeneração, gerando essa resposta imunológica. Quanto às manifestações clínicas, as convulsões vão ser a principal manifestação inicial. E, além disso, também pode estar gerando psicose e acidentes vasculares.
Quanto à classificação da neurocisticercose, ela pode ser parenquimatosa, intraventricular, meningia, espinhal ou ocular. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas. A parenquimatosa, ela vai gerar ali principalmente convulsões simples, mas também pode gerar convulsões parciais complexas, pode gerar infarto cerebral e compromete o lobo frontal do cérebro. Isso pode gerar sintomas de deterioração intelectual, demência e parkinsonismo. Já a neurocisticercose intraventricular, ela acomete principalmente o quarto ventrículo. E aí ela pode gerar principalmente sintomas de aumento da pressão intracraniana. A neurocisticercose racemosa, ela vai ser uma forma meníngia, com cistos grandes e lobulados nas cisternas basais. E a neurocisticercose espinhal, ela acontece quando se manifesta com sintomas de compressão da medula espinal, dor em raízes nervosas e até meningite. Também tem a neurocisticercose ocular, que ela vai causar ali uma diminuição da acuidade visual quando os cistos secos estão presentes no humor vítreo. Também pode gerar descolamento da retina e efeito de massa na órbita ocular. E fora do sistema nervoso central, ele vai acometer principalmente o sistema muscular, tá? E aí ele pode acometer sistema muscular esquelético ou até músculo cardíaco também. Quanto ao diagnóstico, a gente tem que estar atento à história clínica, de histórico de residência em área endêmica associada aos sintomas. Então, convulsões, hidrocefalia, o déficit visual unilateral e sintomas de encefalite são suspeitos. Com relação ao exame de fezes, ele apresenta algumas limitações, porque os ovos só são observados em apenas 25% dos casos de neurocisticercose. Para isso, a gente precisa de exames complementares, os exames de imagem e os exames sorológicos para confirmar a suspeita. Dentre os exames de imagem, a ressonância magnética é um exame bem útil. Ela consegue fornecer informações sobre a viabilidade do cisto e a inflamação associada. E, além disso, um sinal patognomônico é a visualização do protoescólex, que é aquela forma mais jovem do verme dentro do cisto. A tomografia ela também pode ser usada, principalmente para identificar calcificações. A radiografia simples ela também consegue identificar algumas calcificações, principalmente nos músculos e no cérebro. Mas a gente também tem que estar atento ao diagnóstico diferencial, porque sobretudo os exames de imagem, as calcificações, elas também podem ter diagnóstico diferencial de toxoplasmose congênita e também tem algumas outras doenças que clinicamente podem ser confundidas com a neurocisticercose, como a encefalite, o acidente vascular e a meningite. Quanto ao tratamento, o objetivo inicial do tratamento é controlar a convulsão e controlar a hidrocefalia. Para isso, a gente utiliza os anticonvulsivantes e também utilizamos as drogas antiparasitárias. Tá? E, inclusive, no caso da cisticercose subaracnoide, ela precisa ser tratada o quanto antes, porque senão ela vai ter um prognóstico bem ruim. Já a cisticercose ocular, ela só é tratada com intervenção cirúrgica, o tratamento farmacológico acaba não sendo tão favorável. Quanto às medicações, a droga de escolha é o albendazol, 15 mg por quilo por dia. Um tratamento alternativo é o praziquantel, mas como ele tem uma interação maior com corticosteroides, ele não é tão utilizado. Além disso, a gente trata os sintomas, né? Então, prednisolona ou dexametasona para controlar a inflamação e nos casos das convulsões, os antiepilépticos também podem ser utilizados. Quanto à prevenção, ela vai acontecer de que forma? Primeiro, o exame de familiares e manipuladores de alimentos. Então, membros da família de um paciente com cisticercose precisam também passar por um exame e com relação a essas pessoas, para a gente identificar se elas têm, por exemplo, ateníase. Porque se, por exemplo, elas manuseiam alimentos, elas podem estar propagando essa contaminação. Então, elas também têm que ser investigadas quanto à infestação com vermes adultos. Higiene pessoal, né, a lavagem adequada das mãos, evitar o consumo de frutas e vegetais frescos em áreas endêmicas, também ajuda a prevenir. Além disso, para prevenir até mesmo a ateníase, toda a carne de porco tem que ser bem cozida para evitar a infecção da ateníase que gera ali posteriormente a cisticercose para outros indivíduos. E as vacinas veterinárias também têm grande importância no controle da propagação dessa doença. Bom, aqui estão as minhas referências. Eu vou deixar disponível aqui na descrição do vídeo o PDF desses slides para depois vocês poderem estudar e se aprofundar no assunto com mais calma. E é isso. Obrigada!